Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo visto filmes de terror que contêm objetos amaldiçoados responsáveis por prejudicar a vida de todos ao seu redor. Algumas lendas confirmam esse fato e essas histórias são disseminadas com uma alta frequência. A verdade é que alguns relatos são tão inacreditáveis e carregam um misticismo que a própria sociedade evita o contato com esses objetos. Cada um desses itens tem seu próprio destino, que às vezes pode ser muito misterioso e às vezes até maligno, carregando consigo eventos inexplicáveis ao longo de anos. E hoje selecionamos alguns desses objetos sobrenaturais e amaldiçoados para tentarmos desvendar os eventos associados a eles. E afinal de contas, será eles realmente malditos? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. E nessa semana tem algo especial que eu quero falar com você. Primeiramente, um muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e por você estar aqui sempre com a gente. O Mundo Freak Confidencial é um podcast exclusivo da casa Spotify. E gostaríamos de agradecer que estão sempre aqui com a gente, o senhor Spotify. Ele é um grande pai que nos pega no colo. Vou parar aqui pra não ficar muito estranho. Mas, cara, muito maneiro tá aqui dentro da casa Spotify, que é a sua casa, porque você sabe que com o Spotify você monta o teu Spotify. Não é qualquer um, não. É só as suas músicas, os seus podcasts. E a gente agradece muito você dando essa audiência. E, é claro, lembrando a vocês, caso ainda não tenham feito isso, vocês cliquem pra seguir o Mundo Freak Confidencial aí no seu cadastro do Spotify. E é muito importante isso, você ter esse cadastro, porque a gente consegue saber quem é você. Se você tá fugindo da polícia, fica tranquilo, que a gente não vai ter tanto acesso assim. É só, ver suas tendências, o que você gosta de consumir e tal. Isso sempre ajuda a gente a monitorar e ver que coisas mais legais vocês gostam de fazer e quem sabe a gente consegue mesclar com coisas que a gente tá fazendo agora. Ou para decisões que a gente vai tomar no futuro, né? E é claro, dá o seu rating do Mundo Freak Confidencial, né? Dá o seu joinha, colocar ali o sininho pra notificação, pra toda quinta-feira, quando chegar um episódio novo, você tá aqui com a gente. E lembrando a todos também que o Mundo Freak, como uma grande casa, um grande guarda-chuva que tem o Mundo Freak Confidencial como seu carro-chefe, também tem outros projetos que são super maneiros, como por exemplo, o Aconteceu Comigo, que é toda quinzena de terça. Eu não sei se eu falei o que faz sentido, mas enfim, é toda terça de 15 em 15 dias. É isso aí, semana sim, semana não, entendeu? O Aconteceu Comigo, super indiquem aí. Lembrando a todos, como pedido, eu vi muita gente comentando nas redes sociais, continuem fazendo, aumentando a nossa pirâmide Illuminati. Deixa aí, 3 pessoas, você tem 3 amigos, 3 pessoas. Pô, André, não tem 3 amigos, você é freak, né? Mas quantos amigos você tiver, você indica aí o Mundo Freak Confidencial e todos os podcasts da casa, as séries ficcionais do Mundo Freak. Lembrando a todos que todos têm feeds próprios também, né? A maioria deles sai por aqui, nisso que você tá escutando, mas é claro que, caso você queira indicar só Aconteceu Comigo, ou só as séries do Mundo Freak, é só você procurar que você acha aí na organização, aí na busca do Spotify, tá bom? E agora, eu tenho um anúncio especial pra você. Eu vou contar uma história muito triste pra você. Murilo, música triste. Deixa esse som, esse vento de inverno, de tristeza chegar. Estava ali uma pequena trupe de arruaceiros do podcast, a galera do Mundo Freak, com altos planos para o futuro. SP Fantástica bombando. Anunciamos então a Freak Trip. Lícito, tá, gente? Só tem coisa lícita. Uma grande viagem com membros do Mundo Freak, né? Que a gente ia visitar Varginha na época, né? A gente tava anunciando isso em 2019 pra 2020, né? Aí aconteceu uma coisa no mundo, né? Eu não sei se vocês estão sabendo. Eu não queria ser eu, acontece a notícia pra você, mas rolou uma parada no mundo que pediu a gente fazer essa viagem. Você sabe o que é, né?
E com muito orgulho anunciamos que a Freak Trip não está mais embargada, ela vai acontecer e vai acontecer agora em 2022. Todo mundo com vacininha no braço, vocês já sabem. Mesmo assim, a gente montou uma viagem especial junto com a Grande Rota que tá nessa com a gente, pra ser coisas que são mais isoladas e ao ar livre, né? E a gente pensou, poxa, diferente do que a gente tinha montado em 2019, vamos fazer uma pequena mudança de ares. Então, anunciamos pra vocês com muito orgulho, Freak Trip 2022, Aventura na Terra dos Monólitos. Quixadá, município localizado no sertão cearense. É o palco escolhido pela gente, né? Em parceria aí com a Grande Rota, para uma grande aventura em 2022. Quixadá reserva paisagens alucinantes para quem visita a cidade. Cara, tem monólitos, que são imensas formações rochosas que cercam a cidade e formam um grande vale, o Vale dos Monólitos. Sério, parece uma parada saída de ficção. Muito buscado para todo mundo que quer tirar férias, seja daqui dentro do Brasil como de fora também, né? E cara, muita coisa ao ar livre que a gente vai fazer. Mas além da beleza da cidade e da região, Quixadá é famosa também por inúmeros relatos de avistamentos de quê? De disco voador. E histórias de contatos, né, com seres extraterrenos, né? Então, a gente vai reunir um grupo de corajosos investigadores para visitar a região, conhecer as histórias, a cultura, as belezas naturais, curtir, se divertir e, por que não, averiguar o que tem através da Terra dos Monólitos. Nossa viagem terá trilhas, escaladas nos paredões, muita história, muita cultura e teremos noite de vigília ufológica em busca de sinais e atividades no céu da região. Assim, eu prometo pra vocês que a gente não combinou nada com os extraterrenos. Talvez eles não apareçam, mas a gente já sabe que vai ser muito divertido a gente passar uma noitezinha junto, né? E aí, você topa encarar essa aventura com a gente? Essa é a Freak Trip 2022 Aventura na Terra dos Monólitos. Então você vai fazer o seguinte, caso você tenha interesse, quer saber de valores, quando é que vai ser, esse aqui é um pequeno anúncio, a gente vai fazer outros conforme as coisas forem encaminhando. Você entra agora em agranderota.com.br/Mundo Freak 2022. Qualquer coisa você anotou e tá com preguiça de voltar para reouvir, você vai entrar no nosso site, no mundofreak.com.br, e você vai entrar no post desse episódio e vai ter o link aí da nossa Freak Trip. Agora, dali você encontra o contato para entrar em contato com os grandes investigadores, né? Por que não? Da Grande Rota, que tá aqui junto com a gente, que vão auxiliar vocês, né? Dando diversas informações, caso vocês estejam interessados. Então você vai entrar lá, coloca o seu nome completo, seu e-mail, seu telefone e preenche esse formulário para falar, eu tô interessado em viajar com a galera do Mundo Freak. E, cara, eu tenho certeza que vai ser do balacobaco. Então é isso, bora para mais um episódio, averiguar e investigar os famosos objetos amaldiçoados. Afinal, eles existem? É real? É apenas uma estatística? E que a gente tá forçando a barra para tentar uma narrativa sensacionalista pra cima de vocês? A gente debate tudo isso aqui nesse episódio. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, bora lá! Listen to the 48 Hours Podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. E o perfil mais comum de um homem que mata sua família é exatamente esse, o de um homem de meia idade, um bom provedor que parecia aos vizinhos, marido dedicado e um pai dedicado. Vale lembrar que eu não acho mais que o Mateu tá na meia idade, eu acho que o Mateu nessa época já estava com 50 anos, então já saiu desse escopo. Só que as pesquisas identificam 4 áreas comuns que podem ser as causas desses assassinatos familiares. Olá, eu sou a Jay Carrillo, uma assassina em série não praticante, e este é o Criminologia, um podcast especial de True Crime. Nesse especial, vamos abordar o fenômeno dos aniquiladores de família. Sim, eles existem. Dia 30, ainda esse mês, no feed do Mundo Freak.
e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o seu Mundo Freak Confidencial. Qual é o verbo que você faz pra... Esfrega, né? Você esfrega a lâmpada mágica, né? Porque eu ia falar coça a lâmpada, parece errado. Coça a sua lâmpada mágica. Massageie sua lâmpada mágica. Fica meio... Massageie com um final feliz. Você decide. Dois adultos decidem, né? O que vocês quiserem pra vida de vocês. Esfregue o fundo da sua lâmpada mágica. Porque está começando o Mundo Freak Confidencial e hoje a gente vai falar sobre objetos amaldiçoados. Eu sou o Andrei Fernandes e pra me ajudar temos ele aqui que ele é amaldiçoado, mas não é objeto, Rafa Jacone. Quem disse que eu sou objeto? Tem gente que me trata como objeto. E às vezes eu gosto. Tá, mas aí tem dois tipos de problema, né, Rafael? O problema que é meu e o problema que não é meu. Isso aí não é um problema que não é meu, sacou? Isso é problema se eu não gostasse. Temos aqui nossa queridíssima Gabi Laroca. Oi, gente. Eu gostaria de avisar que eu mandei um objeto amaldiçoado pro Andrei pelo e-mail. Pelo e-mail não, né? Pelo correio. Um dia ele chega. Na verdade, é aquele Eu Sou a Samara. Você tem 7 dias. É um e-mail amaldiçoado que eu mandei pra você. Olha, tem vários aqui, hein? Vocês lembram daqueles da menina que ficava presa na cerca? Que se você não mandasse, Sim. ela ia vir te buscar à noite? Então. E vinha mesmo. Ela me foi me buscar. Pode ser um e-mail amaldiçoado. Meu nome é Samara, tenho 14 anos. Teria se tivesse viva, né? Eu gosto muito desse e-mail. A gente tem que fazer um Mundo Freak Confidencial só sobre a lenda da Samara. Cara, só sobre essas correntes do mal, né? Do tempo do e-mail. Caraca! Ó, se a gente conseguir fazer um compilado, só citar o nome e a gente pesquisar, dá pra sair esse podcast aí, hein? Mas eu só conheço uma só, então foda-se. Aí temos aqui ele, o réu. Eu tenho um objeto amaldiçoado. Eu tenho um cartão de crédito amaldiçoado. Toda vez que eu toco nele, desgraças acontecem. Rapaz, esse objeto é amaldiçoadíssimo. Complicated. Gente, a gente vai falar sobre... A gente fez um pequeno compilado, uma parte 1, várias outras, infinitas partes, né? Sobre objetos que já foram considerados amaldiçoados na história. Se eles são ou não, a gente vai entrar em debate aqui. Eu acredito em alguns, mas vamos descobrir. A gente tem o nosso famoso, que eu não conhecia até ler a pauta hoje, o Rudolph Valentino, que é um ator Porra! da década de 20. Não um ator. O maior ator Um dos maiores. do cinema mudo. O homem mais bonito de sua época, assim. Mulheres suspiravam por Rodolfo Valentino. Por isso que eu nunca ouvi falar, porra, é mudo? Ninguém falou nada. Piada, humor e piadas. Mas, cara, o Rudolph Valentino, eu conheci ele na leitura dessa pauta, mas eu achei bastante interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse objeto que teve em suas mãos, né? E que aparentemente foi a causa da sua derrocada, né? Até a sua morte. Que a gente tá falando sobre o anel de Rudolph Valentino, né? Bem, ele nasce na Itália em 1895. O Valentino, não o anel, né? Não anel. O anel não sei como nasce, não. Mas aí... O anel, ouvinte, ele não tem nome até ser colocado em nome do Rudolph Valentino. E ele foi avisado. Parece que o item já era um item, digamos, suspeito. Mas o Rudolph não era um cara crente, não. Ele falou, ele bancou comprar um anel. E aí tem um desenrolar que o André vai começar daqui a pouco. Mas isso é realmente muito interessante, né? Que as pessoas iam a antiquários pra comprar bijuteria, joias, no caso, né? Bijuteria não, porque o cara era um ator famoso, né? Aí que era uma joia incrustada no anel. Ele entra no antiquário e ele vê e ele se apaixona pelo anel perdidamente, né? Meu precioso! E que já denota aí, talvez, um contexto meio contrassenso aí desses objetos amaldiçoados, que são, de certa maneira, muitas vezes, né? Não são todos, mas que são objetos que eles têm um magnetismo, né? Que atrai as pessoas, etc. Tipo assim, o objeto amaldiçoado que ninguém se importa, né? Ninguém nunca vai descobrir ele, né? Ele vai pro lixo e acabou, né? É isso. Ele fica só sendo um objeto que ninguém nunca prestou atenção, né? Talvez sim, talvez não. Como que era um anel valioso, incrustado? Talvez não era um item que por si chamava atenção, mas pelo valor que ele deveria ter, pela imponência dele. É uma joia, né? Então, por si só, ele já deveria chamar muita atenção. E o cara, mesmo sendo avisado que era um anel, digamos, amaldiçoado, ele falou, porra nenhuma, não acredito nisso, eu vou comprar. O cara não quis vender, né? Tem esse lance aí, né? Ele entra nessa loja de São Francisco, né? E o lojista, ele dá esse aviso, né? Esse objeto é amaldiçoado e de vez que tentaram roubá-lo, o ladrão caiu morto no chão antes mesmo de encostar no anel. Rapaz, anel poderoso é esse, hein? A curiosidade desse objeto que... Aí é o seguinte, depois que o Rudolph Valentino comprou, deu merda atrás de merda. Porém, uma coisa que eu fiquei curioso foi, antes dele comprar, ele tava na posse do joalheiro, do cara lá da loja de penhor. Excelente questão. E o cara, até então, tava vivo. Mas diferente, é que o cara tava lá na loja.
entende? Não era de uso pessoal do cara. Tava lá em exposição. Mas esse que é o ponto, real. Esse que é o ponto. O objeto vai dar merda até no banco quando ele vai ser depositado no banco. O banco não tava usando o anel estava no banco e deu um rebu no banco. Mas será que daí você não pode entrar numa explicação de que algo... Eu vou usar uma palavra que não é o ideal, mas ativou no anel? Vai que, sei lá, o mal estava dormente nele ali até o Valentino pegar. E daí meio que o que estivesse no anel foi ativado. Eu não consigo parar de pensar nos super gêmeos, sabe? Quando eu falo isso, mas... Anel ativar. É realmente um clichê de filme de terror, né? Você tem toda aquela coisa de o cara vai na loja, aí tem aquele lojista bizarro que dá, e o cara acaba comprando porque foda-se, né? Tipo Gremlins, né? E tipo, realmente nunca dá problema com o lojista, né? O lojista tá sempre muito protegido, né? Um cara que sabe lidar com as artes místicas, né? Quando vocês falaram que a vida do Rodolfo Valentino, tipo assim, acabou depois que ele comprou esse anel, eu queria dizer que mais ou menos, eu posso dar um contexto aqui. Na verdade, a vida do Rodolfo Valentino já estava meio zoada antes do anel, gente. Ele teve um problema quando ele fez um filme chamado Sangue e Areia, que é um dos maiores filmes da história do cinema, né, reconhecido até hoje, e nessa época ele tinha uma parceria muito grande com uma outra atriz chamada Natasha Rambova. Eles faziam vários filmes juntos, e tipo assim, o público via eles dois tipo assim, assistia os filmes por causa deles dois. Rodolfo Valentino se casou com essa mulher e aí depois descobriu que ele era bígamo, que ele não poderia ter casado com ela. E aí ele sofreu um processo de separação, né? E aí isso abalou a opinião pública. Eles se separaram, pararam de fazer filmes juntos e os filmes logo em seguida dessa separação deles dois, já não foram bem de bilheteria. Tipo assim, o fato dele não estar mais atuando com a Natasha Rambova já estremeceu um pouco a relação dele com o público. Tanto que ele parou de fazer cinema e entrou para uma companhia de dança e fez só que ele não era o dançarino, ele era tipo o orador, assim, o cara que apresentava, né? Tipo o MC, né? Ele era o MC da companhia de dança. E aí ele fez essa turnê toda, né? Com essa companhia de dança por alguns anos. E aí, só depois disso, ele retornou ao cinema. E aí, ele fez 2 péssimos contratos com 2 estúdios não muito grandes, né? E eu acho que nessa época ele já tinha uma rivalidade muito grande entre ele e o Douglas Fairbanks, que também era um ator, assim, né? Que fazia muitos filmes de aventura dessa época, né? Tal. E aí, ele meio que pra tentar, tipo assim, recuperar terreno, aceitou esses 2 contratos, né? Com 2 estúdios de cinema que não eram muito bons. E fez filmes também não muito bons que não tiveram bons resultados. Então, tipo assim, ele já tava nessa draga aí, né? E aí e o problema dele foi úlcera, né? Ele teve uma úlcera por causa do som, que provavelmente dessa desgraceira toda da vida dele, o mínimo que você pode esperar é uma úlcera, né? Mas aí, Hel, o seu ceticismo não aplaca a grande verdade, que é que o objeto amaldiçoado só chegou nele por causa da nudez dele. Ele foi atraído, fala, eu posso terminar de destruir a vida desse homem. É essa a motivação do objeto, né? Ou talvez o Rodolfo Valentino fosse amaldiçoado, não o anel. A maldição dele casou com a maldição do anel. Ele passou a maldição dele pro anel, entende? Ele morreu e a maldição dele foi pro anel, talvez. Cara, uma excelente teoria, mano. Eu vou nessa agora, até o final. Me foge muito esse contexto desse cinema mais antigo, mas, de fato, diversos atores, tipo assim, por diversos contextos diferentes, tecnologia, região, gêneros que começam a fazer mais sucesso ou menos sucesso, né? Você tem diversos esses grandes atores que foram grandes atores durante alguns poucos anos e acabaram desaparecendo de certa forma, né? E muitos deles morreram muito jovens também, né? Quando a gente olha, assim, num contexto final da década de 20, começo de 30. Ele morreu aos 31 anos em 1926, né? Então, assim, foi muito rápido. O próprio Lon Chaney, que foi outro grande nome do cinema mudo, morreu em 1930, muito rápido, subitamente, né? E eu também fico pensando como que esses homens e mulheres também lidariam com a transição do cinema, sabe, pro som, pra uma nova tecnologia. Muitos sofreram, né, os que viveram pra ver. Então a gente não sabe também se o azar do Valentino não continuaria depois, né, porque foi muito complicada essa transição do cinema mudo pro cinema falado. Muitos deles não conseguiram se adaptar a esse novo tipo de fazer cinema. Imagina se a voz dele fosse feiona. Cantando na Chuva, né, é um filme que mostra isso, né, mostra exatamente essa transição e justamente o problema que os estúdios tinham, tipo assim, com atores que eram grandes astros do cinema mudo, que tinham vozes ruins.
ruim, né? E precisavam ser dublados, né? Esse tipo de coisa, assim, né? É uma forma diferente de atuar até, né? Porque você tem que, no cinema mudo, ser muito mais expressivo. Era muito mais exagerada, né? Isso, as emoções de uma maneira muito diferente do que quando você tem a voz junto, né? Mas, Andrei, o que aconteceu com esse anel aí a partir de quando o Valentino comprou essa desgraça? Bem, o anel, essa semi-preciosidade, é conhecida como olho de tigre, né? É o Eye of the Tiger do rock. Inclusive, o cara que escreveu a canção... Sacanagem, não tem nada a ver. Mas seria foda, hein? Seria foda, hein? É por isso que o rock apanhava tanto? Pode ser. Aqui fica o canônico oficial do Mundo Freak, que é exclusivo do Mundo Freak. Só a gente que tem acredita nessa loucura. Pode ser também. Mas enfim, ele acaba se apaixonando por esse anel, e aí você vai ter uma série de fracassos, como que o Hel acabou de falar, né? Então você vai ter o The Young Raja, que falhou, The Son of Sheikh, se gostar do inglês, né? Porra, tá maravilhoso. E quando em 31 anos, ele tem um colapso no hotel em que ele estava hospedado, ele acaba se hospitalizando, ocorre uma cirurgia e tal, bem sucedida, ele sobrevive, mas aí ele sofre de um outro mal, que foi de peritonite, que acabou se propagando por todo o corpo, e ele morreu 8 dias depois de ter comprado o anel. Mas não acaba por aí. Porque se fosse qualquer outro tipo de coisa, a gente não poderia falar que era objeto amaldiçoado. Porque afinal de contas, né, a quantidade de coisas que você compra no dia a dia, só porque você comprou por causa da sua morte, não quer dizer que seja amaldiçoado. Mas a gente aqui do Mundo Freak, a gente lê as estatísticas. A gente fica de olho nos dados, os metadados, a grande nuvem de dados. E a gente consegue identificar onde cada objeto estava e a sucessão de merdas que deu para outras pessoas também. O que dá a entender que esse objeto é sim amaldiçoado. Diferente do que o Hel falou. E essa sua desculpinha de cético dele. Que não entra aqui no Mundo Freak. Mas enfim, né? Quando ele morre, mano, foi aquela coisa, né? 100 mil pessoas no enterro. Pessoas se mataram porque ele morreu. Cara, é aquela coisa do galãzinho, né? Do cara que movia multidões de certa maneira e tal, né? E reza a lenda que ele teria mostrado esse anel pra um amigo próximo, que logo depois acabou comprando ele, né? Inclusive a lenda conta que esse amigo, logo depois da compra, começou a ter visões do amigo dele morto, né? Pálido. Enfim, por aí, né? Na época, depois, o anel acabou sendo passado para sua namorada, que era uma atriz polonesa chamada Pola Negri, que ela adoece logo depois de receber o anel por causa de uma inflamação da vesícula biliar dela, né? Que, inclusive, por causa disso, ela acaba se aposentando logo depois. Ela chega a ter algumas participações pequenas em papéis diversos, assim, só mesmo de despedida, e acaba se aposentando, né? Enquanto ela se recuperava, ela acaba passando o anel, não na brincadeira, mas da maneira como vocês estão lendo aqui, né? Ela acaba passando o anel para o jovem cantor, o Hus Columbo, que a lembrava muito de Valentino, ela falava. Então falava, opa, rapaz, esse anel combina tanto no seu dedo, seus dedos muito parecidos com o Valentino. Não sei se ela falou isso, principalmente porque ela não sabia português. Mas é interessante porque esse anel, ele foi passando de pessoa para pessoa e, cara, cada vez mais com uma tragédia diferente, né? Inclusive até coisa, tipo assim, foi pra um cara que, tipo, tinha uma coleção de armas. Aí, num dos usos de umas armas, a bala ricocheteou, acabou acertando a própria pessoa. Então, foi uma sucessão de infortúnios com uma linha sucessória aí de pessoas que se deram mal depois de receber esse anel amaldiçoado, que teria sido dessa galera, né? Chegou, enfim, né? O diretor Edward Mal tomou posse do anel alguns anos mais tarde, né? Quando se interessou em fazer um filme sobre o Valentino. Ele contratou um ator desconhecido chamado Jack Dunn para interpretar o Valentino e fez com que o cara usasse o anel. 2 semanas depois, o Dunn morreu com uma doença no sangue. Explica essa, Hel. Quero ver você explicar essa agora, essas informações. Cara, das duas, ou coincidências, né? Ou esse anel deve ser feito de algum material altamente venenoso. Radioativo, né? Boa, Hel, boa. Esse anel aí, ele foi feito de uma peça radioativa e todo mundo morreu de tumor. É sobre isso. Que isso, Rafa? 8 dias depois, consegui. Eu tenho um contraponto, na real, que vale... É uma análise um pouco mais cética, né? Mais não, completamente. Mas assim, eu acho que faz sentido, pelo menos, falar dessa definição um pouco menos paranormal do que é um objeto amaldiçoado. Eu acho que encaixa muito bem aqui nessa questão do anel, do Valentino, né? Porque se a gente for pensar, esse anel e vários outros, né? São aqueles que reúnem histórias em torno de si, na sua grande maioria tragédias. Porque, no fundo, não é que eles são amaldiçoados, mas eles estão tão conectados com as pessoas e com as vidas dessas pessoas, e infelizmente as vidas humanas são frequentemente centros de tragédias, que eles acabam ficando ali como espectadores, sabe? Uma testemunha dessas tragédias ao longo dos tempos, e alguns mais do que outros itens, né? Então eles meio que se tornam dispositivos pra gente lembrar dessas histórias e oferecem uma oportunidade pra gente continuar contando, né? Então eles são um mecanismo de narrativa. E claro, existe algo de insólito nisso, se a gente for pensar que um mesmo objeto possa ter presença
presenciado tantas tragédias, como é o caso desse anel, né? Tem tantos anéis no mundo, às vezes muito parecidos, mas porque justamente esse foi ali sempre um centro de azar e de morte, né? Mas eu acho importante também pensar assim um pouco mais cético, que essa questão de que a vida humana ela é em volta de tragédia, de azar e de morte, e como os objetos acompanham a gente, às vezes eles vão testemunhando os nossos fins. Exato, né? Até indo pra uma perspectiva talvez não tão cética, né? É importante também notar que tem muita gente que acredita nesses objetos ganham, de certa forma, algum poder, né? Não que eles já tenham vindo, né? Mas que talvez essa série de tragédias pode ter, de alguma maneira, sei lá, tipo, assim, loucura total, né, gente? Eu não sei se acreditam exatamente nisso, né? Mas, de fato, certos eventos acabam marcando muito, né? Então, até aquela galera mais que vai da parapsicologia, né? Que acreditam nas forças psíquicas da questão toda, né? Então, se você tem grandes eventos ligados a coisas muito marcantes, né? Às vezes também a gente não sabe se é uma coisa meio... aquela previsão autorrealizável, né? Do tipo, a pessoa recebe um anel de uma tragédia, ela já fica na cabeça, vai acontecer uma tragédia comigo, no inconsciente. Talvez, será que ela não se sabote pra isso acontecer também? Então, tem muito disso. Eu acho também que pode acontecer, André, que se você for verificar, tipo assim, grupos de pessoas, assim, tipo, que se conheciam e que morreram em circunstâncias X, você provavelmente vai encontrar algum objeto comum a todas elas, assim, em diversas relações de amizade, de conhecidos, né? Então, é isso que eu acho. Às vezes, o objeto vira o foco, né, disso, e às vezes não. Sim. Deve ter objetos aí que presenciaram, como a Gabi falou, que presenciaram muito mais tragédia do que esse anel, mas simplesmente não teve a propaganda necessária para ser considerado um objeto amaldiçoado. Como um believer aqui de carteira, já assinada como believer, inclusive. Believer ou belieber? Believer. Quer dizer que você gosta do Justin Bieber, né, Rafael? Eu te peguei nessa. Nem gosto. A única música do Justin Bieber que eu gosto é aquele que gravou com o Slipknot. Depois eu te mando. Acho que não, obrigada. Que é isso? Ih, mó musicão, porra. Que isso? Não precisa, não. Grandes diálogos do Mundo Freak. Com um believer de carteira assinada, eu tenho que falar o seguinte: tem aquele ramo místico, magístico, como você queira chamar, que diz que objetos de metal carregam a energia dos seus portadores, né? Existe essa ideia. Tanto que tem muito disso na cultura japonesa, várias culturas que uma espada do samurai X passa pelo outro, aquela espada. Cultura japonesa, a referência. O anime que o Rafael viu quando era criança. Continua. É lógico. Ó, olha só, deixa minhas referências em paz, meu irmão. Você que tá com o braço fechado de tatuagem japonesa aí, não sei ou não. Eu só tatuei o peito, mas isso aí não interessa. Então, existe toda essa parada de, se você tem um anel, uma aliança e um casamento não deu errado, não passe essa aliança para seu próximo marido ou esposa. Ou quando você compra alguma bijuteria, né, alguma joia, uma loja de penhor, não faz bem, porque se aquela pessoa ali anterior morreu de uma tragédia ou de uma coisa meio pesada, essa energia um pouco dela é carregada, né? Então tem todo esse lance de energia dos objetos de metal. E aí, pensando sobre isso, entra um pouco da história da maldição. Se esse anel tinha uma história triste, digamos assim, de onde até o momento que ele chegou nessa loja de penhor, nessa loja aí de bijuteria, afinal, se o dono dali falou, esse anel aí, ele tem uma história triste, amaldiçoado, é porque esse anel já tinha uma história a qual a gente nunca ficou sabendo. Ele já chegou na loja, talvez por uma história que contaram pro dono da loja de penhor. Isso aí pertencia a não sei quem que morreu, fulano de tal que morreu, e aí quando chega na mão do Rudolph, ele vai acumulando desgraça. Então pode ser também esse lance pra quem acredita nessa energia do metal sendo propagada. Boa. E o anel ficou tão famoso como sendo do Valentino que existem relatos de que o fantasma dele segue procurando o anel na tentativa de destruí-lo, né? Então foi criando essa aura enorme. Eu fico pensando como o Hel falou, quantos objetos amaldiçoados existem, mas nunca foram comprados por ninguém famoso, né? Então eles só vão passando e destruindo a vida das pessoas e que ninguém sabe, né? Nenhum Valentino comprou pra contar a história. Perfeito. Supostamente ele acabou ficando num cofre, né? Mas é bem supostamente. A gente não sabe exatamente o paradeiro, ninguém nunca abriu mais esse cofre. E é isso, né? Entrou pra lenda, né? Eu acho muito impreciso também essas coisas, tipo assim, supostamente o ladrão que morreu no assalto estava com o anel no bolso que foi recuperado, sabe? Tipo, é muito cheio de supostamente, assim, essas... Então eu acho que tem muitas dessas pequenas histórias que vão se incorporando na maldição geral, assim, né? Sim, total, que vão ganhando espaço, né? Exatamente, Total. Fica com aquela cara
do disse-me-disse, né? Do, porra, ouvir falar, né? É o que a lenda conta, etc e tal. Mas eu acho que é interessante que, tipo assim, é claro que existe a questão do ceticismo, a gente sempre tem que ficar atento a esse tipo de coisa, mas eu acho que existe um valor intrínseco nisso, né? Que a gente acaba se perdendo porque o mundo é muito cético hoje em dia, né? Mas que é um pouco, existe um pouco dessa questão do cautionary tale, né? Que vai contar sobre a história de muitas pessoas e que eu acho que tem um valor intrínseco nessas histórias de certa maneira também, né? Que é um valor de alerta do tipo, pô, cuidado com as coisas que você adquire, cuidado com as coisas que você adquire quando você toma mais decisões, talvez você não precise tomar mais decisões, né? Então, tipo assim, é uma coisa que se atrela culturalmente e que, quando tu para pensar, isso não vale nada essa história, mas eu acho que faz com que a gente resgate, por exemplo, a história desse ator, que só eu não conhecia aparentemente, né? Então não tem tanto resgate assim. E que também, acho que entra um pouco pra questão folclórica, que tem esse valor intrínseco que eu acho que também é importante, né? Mas que, de fato, né? É ou não é? Fica o grande mistério aí e que pode ser apenas uma grande coincidência. Uns diriam que não existem coincidências. Mas a gente vai pro próximo objeto. Em 1878, vou pedir pra Gabi, que é nossa... Rafael também, né? Também cursado em história. Rafael também, que é cursado... Eu só tenho historiador nessa porra. Eu não sei porque que eu tento ainda, porra... Todo mundo. Finjo que eu tô chamando de historiador. Todo mundo é historiador, menos eu. Você não pode sentar com a gente, Andrei. Vai embora. Graças a Deus, porque só é um bando de fudido. Quem faz história... Ai, caralho. E, cara, falando sobre histórias interessantes, eu gosto muito do Mundo Freak, que eu aprendo muita coisa, né? Então, a gente vai pra Lembe, no Chipre. E é muito interessante, porque eu não conhecia essa região, eu não conhecia esses achados arqueológicos, e agora a gente vai falar sobre a estátua da deusa da morte. É um objeto, né, datado de 3.500 antes da Era Comum, né, ou antes de Cristo, dependendo aí do que você gosta de usar o termo, né, e que você tinha habitantes, né, desse local, né, no Chipre, que eles eram conhecidos como cipriotas. Você tem nessa região um depósito natural de calcário e existem estatuetas que foram esculpidas através desse calcário, né? É uma região que se perdeu. Hoje em dia, a galera que tá naquela região já não desconhece como é que era essa cultura de mais de 6.000 anos de diferença, né? E que você tem diversos desses achados arqueológicos muito ligados a túmulos, né? Lembrando que túmulo é o tipo de coisa que é muito fácil de sobreviver de uma cultura justamente porque ou tá enterrado, né? Ou tem alguma coisa cerimonial que acaba fazendo um trabalho de preservação, ironicamente ou não. O irônico é você falar que o túmulo sobreviveu. Mas, cara, quando tu para pra analisar, isso é irônico, né? As pessoas, elas têm tanto medo da morte que elas querem marcar pra sempre a presença delas. Já parou pra pensar nisso? Da presença delas na Terra. Do tipo, não esqueçam de mim. E acaba que é tão forte essa vontade e esse sentimento que em muitas culturas que já morreram e a gente tem poucos resquícios a ponto da gente mal saber como é que essas pessoas eram, como viviam, o que pensavam, mas que seus túmulos muitas vezes sobrevivem, né? Isso é muito interessante, né? Vou dar um exemplo pra vocês aqui do Mundo Freak, pra todo mundo tá gravando aqui, provavelmente o Hel. Ninguém morreu ainda, hein? Por enquanto. O Hel e a Gabi sabem disso, provavelmente o Andrei não, porque o Andrei não estudou história, mas... É o bolha. Mas, por exemplo, tem uma cultura do Brasil aqui, de nativos brasileiros, que sobreviveu muito por causa de lixão e de túmulo, que é a mesma coisa nessa cultura, que são os sambaquis. Cultura sambaqui, ela foi uma cultura litorânea do território que hoje a gente chama de Brasil, e basicamente ela sobreviveu, os arqueólogos sabem dessa cultura, por causa do monte de, entre aspas, lixo que acumulou ao longo de toda a sua existência, que eles usavam para enterrar pessoas e, claro, acumular objetos que eles descartavam nas suas sociedades. Então essa cultura de sambaquis existe, nós conhecemos ela hoje porque elas faziam enterros nos sambaquis, né, que eram montes de conchas, basicamente, que a galera comia, e porque eles jogavam tudo fora ali. Então isso se tornou um grande tesouro dos arqueólogos. Se não fosse isso, provavelmente essa cultura seria pouquíssimo estudada, muito menos do que já é hoje. É isso, viu, André? Seu pacote de skin aí que você joga pela janela do apartamento é objeto de estudo de futuros arqueólogos. Hein? Muito importante, inclusive, para saber sobre os hábitos. É justamente isso. Eventualmente, a nossa sociedade, digamos aí, Rússia, cheia de grato, faz a Terceira Guerra Mundial, a gente se fode pra caralho, daqui a 2.000 anos... Eles vão pegar o lixo do Andrei e vão falar, quem foi Andrei Fernandes? Exatamente. Caralho, isso tem muito a se revelar, hein? Eles vão olhar e vão falar assim, é por isso que foram extintos. Olha, péssimo hábito alimentar que eles tinham. Quantidade de cancerígenos nisso aqui. Basicamente, eles vão achar que só existia gente em Belfort Roxo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Porra, lixão, eu penso, caralho, o pessoal morava, todo mundo aqui. Nossa, que sociedade antiga.
entendeu? É lixo. Lixo é o tesouro do arqueólogo. Perfeitamente. Essa estátua é conhecida como, oficialmente, né, como a estátua das mulheres de Lamb. E é muito interessante que, vou deixar aí o link pra vocês verem como é que é essa estátua, que é uma daquela que remonta muito àquela questão de achados de estátuas femininas, né, ou de deusas femininas, né, que são entendidas como deusas femininas aqui. E essa é mais uma delas, né, que acaba também sendo ligado muito a tragédias, né. Você já conhecia essa estátua, Gabi? Não. Eu conheci aqui lendo a pauta deste episódio. Morreu o assunto. Cortei o Andrei. E é por isso que a partir de semana que vem não vamos ter mais historiadores no mundo confidencial. Não, mas cara, é muito interessante porque ela ficou bastante conhecida como deusa da morte, a estátua, devido às fatalidades relacionadas a quem possuiu ou sequer tocou nela. Na realidade, 4 famílias perderam seus membros em conexão com a estátua das mulheres de Lamb, né? Lord Elfont foi o primeiro proprietário no tempo em que o Chipre era uma colônia britânica. 6 anos após a compra da estátua, ele e 7 membros de sua família faleceram. Algum tempo depois, Ivor Menuti comprou a estátua na Europa e teve uma experiência semelhante. Toda a família dele morreu dentro de 4 anos. O terceiro proprietário foi o Lord Thompson Noel, que também morreu a galera em 4 anos. A família inteira. A estátua distingue família. Mas falta dados aí, né? Ninguém sabe nem quando foi descoberta direito, assim, sabe? É um diz que me diz. E em que circunstâncias morreram? Por exemplo, 6 anos depois, 7 membros da sua família faleceram. Aí faleceram como? Você vai ver, foi um naufrágio no navio, por exemplo. Ok, tipo, normal, né? A família toda morrer. Tem gente que pode dizer que foi a estátua, que eles tiveram contato e o navio afundou por causa da estátua. Sim, a maldição da estátua específica. Todo navio que tu pegava a afundar. Não, é isso que eu tô falando. Eu precisava saber as circunstâncias dessas mortes, entende? Porque é comum, tipo, 4 pessoas de uma família morrer num período X de tempo, assim, né? Exato, Hel. E aí falta também o espaço que elas morreram. Essa história é antiga, pode falar, todas morreram. Espaço de 50 anos. A gente espera isso, entendeu? A gente tá falando do final do século XIX, né? Assim, diz que ela foi descoberta ali em 1878, né? Desenterrada. E ali a gente tem uma alta taxa de mortalidade, as pessoas morriam muito jovens, então a gente não sabe muito bem. Você fala assim, que 5 crianças da família morreram, por exemplo. Não que a gente tenha tanto esses dados. Mas a mortalidade infantil era algo muito comum também, assim. Então é muito complicado pesar isso, né? E a média de vida de um adulto era, sei lá, 52, 55 anos, assim, né? Que era uma idade considerada avançada, assim, né? Eu também fico questionando, assim, o quanto essa história desse objeto em específico, né? Dessa deusa da morte, foi desenterrada lá no Chipre, também não carrega um certo ar de exotismo, sabe? Aquela coisa do objeto que... Preconceitinho também, né? Aquela coisa do objeto que vem de longe, que é do outro, de uma cultura que a gente não conhece muito bem. Logo, é amaldiçoado, entendeu? Cria até uma aura, assim, não especial, mas é essa coisa do exotismo, o outro, a cultura mais distante que você sempre acha sobrenatural, sabe? Algo assim. Eu não sei explicar muito bem, mas eu vejo isso. Puxa um exotismo, né? E um misticismo, né? Exato, isso. Um misticismo que às vezes é visto não de uma forma positiva, mas até de uma forma negativa, porque é uma cultura que as pessoas não entendem, né? Então daí você já vê por um lado negativo, né? E era bem o período também. Esse período tava muito comum isso, né? Aquelas associações britânicas de exploração, né? De vir pro Novo Mundo, descobrir coisas, né? Era a época também que a gente lembra das expedições daqueles malucos aqui pro Brasil, né? México. Então, tinha muito isso, né? De ir atrás dos lugares considerados exóticos, né? Assim, e vir procurar. Selvagens, né? A exploração do Egito, né? Os objetos egípcios aí do século XIX estavam bombando. Sim, ver essa cultura, né, diferente da sua, né? Como a Gabi falou, como algo pejorativamente maligno, né? Esse tipo de coisa assim. Agora, uma coisa que eu achei interessante, eles falam que essas estátuas das mulheres de Lamb eram completamente diferentes. Assim, as estátuas dessa região aqui, do Chipre, eram completamente diferentes de todas as estátuas que eram produzidas, assim, no resto, né? Na mesma época, assim, né? Isso é uma característica interessante, isso, né? Tipo, daquela região específica fazer esses totens femininos, assim, né? Enquanto o resto do país... É uma imagem de cruz, né? É uma cruz com um formato feminino junto, né? Sim. Uma cruz com bumbum. É uma cruz com coxas, é interessante isso.
Eu fiquei pensando muito, né, quando eu tava lendo. Claro que esse caso é posterior, aqui a gente tá falando no final do 19, mas me lembra um pouco de quando eles descobriram, como o Jacona falou do Egito, do túmulo do Tutankhamon, em 1922, que até hoje tem toda a história da maldição, que todo mundo que se envolveu na expedição arqueológica morreu. Que é real. E pereceu. E é real. E, tipo, realmente, as pessoas morreram, né? Mas aí vai criando essa aura do exótico, do outro, né? Perfeito. Não, acaba sendo muito disso mesmo. Agora eu tenho certeza que a Gabi vai gostar do nosso próximo participante desse nosso reality show chamado Mundo Freak Confidencial, Objetos Amaldiçoados, que é a Bruxa do Beliche. E eu achei muito maneiro. Eu adorei esse nome. Eu achei sensacional. É muito maneiro. Podia fazer um filme de horror, né? A Bruxa do Beliche. Trash, naturalmente, né? Com certeza. Porque ninguém leva a sério esse nome. Mas é interessante que, cara, me lembrou inclusive aquele episódio do Coragem com o Covarde, né? Que eles fazem uma não é simulação, né? Mas uma homenagem ao filme Exorcista, né? Que eles compram um colchão pra Muriel e acaba vindo com um demônio possuindo o colchão. E a Muriel o demônio passa pra Muriel, e aí eles têm toda aquela cena de Exorcista que é muito maneira, que me dava muito medo, que tá um cagaço esse desenho. Com certeza. Eu sempre cito também o Amityville 4, né? Que é aquele filme ridículo, né? A Fuga do Mal. Acho que era um telefilme que acabou incorporado aí na franquia Amityville. E aí o diabo tá num abajur. É o abajur que tá possuído pelo demônio. Amityville já teve até casa de boneca encapetada, assim. Sim. Mas esse era terrível. Tipo assim, o abajur passava rasteira no pessoal com o fio, sabe? Umas paradas assim. Pegar na sofá assassino. No final, eles jogam ele pela janela, ele cai num penhasco, assim, pegando fogo e gritando. Caralho. Esse era mal mesmo, né? Baju. Esse era do mal. Aliás, uma boa pedida pra vocês. Eu faço um dia aí um react de vocês aí. Assistam Amityville 4 aí, o filme do Abajur aí. Vambora, vamos fazer. Pô, não sabia que você me odiava, não. Pô, mas tem que ser assim. React tem que ser assistindo coisa ruim, cara. Assistir coisa boa, pô. Aí é mole, já. Se tiver na Prime, vou pensar nessa possibilidade. Bem, a gente tá falando aqui de 1987, então finalzinho da década de 80, né? Recente, né? É bem recente, né? Mas batendo a portinha lá dos anos 90, né? A gente tem o Ellen e Debbie Tallman, que é um casal que trouxe pra casa um beliche comprado num brechó, né? Eles montam e guardam no porão, porque sim, né? E quando finalmente mudam a cama pro andar de cima em maio de 87, iniciou-se um período de 9 meses de horror para a família. Agora, é muito interessante que o beliche, ele só é ativado quando ele vai pra posição de que vai ser usado. No andar de cima. Ele tá adormecido, né? No porão. É que nem o anel do Valentino. É legal que, tipo, enquanto tá no porão, que é um lugar muito mais fantasmagórico, né? Ele tá de boa, né? É legal isso, né, cara? Ou então ele tá usando jato, né? Só que a gente não tem, não. Eles não voltaram pra contar a história, né? Não vai saber, né? Os jatos todos. Aí o pessoal entrando, tipo, os ratos crucificados nas paredes, né? Umas paradas assim, né? Isso é engraçado. Você viu que sumiram os ratos da casa? Pois é. Deve ser época, né? O vizinho comprou um gato, deve ser isso. Tá o gato com a pele do avesso no teto, assim, gritando, né? Em chamas. Né? Você vai lá ter uma coberta feita de peles de rato no beliche. Exato. Bem, aí quando eles levam o beliche pra cima, começa todo aquele escarcéu, né? As crianças que ficavam raramente doentes, rapidamente começaram a adoecer, sem qualquer motivo aparente. O filho da família, o Danny, que tava no quarto ao lado na noite em que a família mudou a cama para andar de cima, deu boa noite aos pais, e logo em seguida o seu rádio-relógio ganhou vida própria. Numa coisa meio poltergeist, saca? Começou a mudar as estações sozinho, coisa nesse sentido. O moleque falou, ô mãe e papai, tá dando um probleminha aqui. Mamãe e papai foi e deram um cacete no moleque e falou pra ele deixar de frescura e dormir. Eles não acreditaram muito nele, né? Algumas semanas depois, o Ellen, né, o pai tava pintando as paredes do porão, subiu pra almoçar. Ele coloca a escova na mesa e quando volta, a escova estava sob o balde com as cerdas de pé. O que é muito fantasmagórico, né? Você, tá pintando a parada e tá a escovinha da tinta, tá o cabo na tinta, né? Não faz sentido nenhum. Claramente, aí uma coisa que o sinteco gelado, Satã, faria, né? A filha mais nova, que dormia no beliche, ela alegou ter visto uma bruxa de olhos vermelhos atrás de sua porta. Ela também chegou a ter visto fogo em seu quarto. Um mês depois, Danny teria visto a mesma coisa. E os Tallmans passaram a ser assombrados por essa
essa entidade, né? Portas abriam e fechavam, sonhos estranhos que surgiam, visões fantasmagóricas, coisas nesse sentido. E uma semana antes do Natal, Danny começou a ver coisas horríveis e, novamente, disse à mãe que queria ir embora. Então, assim, cara, é uma coisa bem atividade paranormal aqui, né? Atividade paranormal não, o Invocação do Mal, né? Cena clássica de casa amaldiçoada por seres de outro mundo, né? Mas eu nunca tinha visto um beliche, sabe? A gente acha que já viu de tudo nessas histórias e beliche pra mim é novidade. Acho que eu nunca vi nenhum filme quando o beliche é o do maligno. Numa boa, olha a foto desse beliche. Você teria coragem de comprar essa porra e levar pra casa? Olha isso, cara. É óbvio que é amaldiçoado. Você olha pra ele e você sabe que ele é amaldiçoado. Ah, na moral, esse beliche parece que ele foi feito com madeira de... Qual o nome daquela madeira de... De pallet. De pallet, exatamente. Foi feito de pallet. Compraram um pallet aqui em Belford Roxo. Parece aquelas camas que eles empilhavam, tipo 6, 7 em campo de concentração, tá ligado? Nossa senhora. Caralho. Ai, mas aí, o bagulho é rústico mesmo, meu. O bagulho acabou de ser cortado na floresta e fez isso. É, com aquela árvore, né? Com o rosto humano, né? E com a seiva nos olhos, sangrando assim, né? A árvore chorava quando era cortada. Cara, e de tudo, assim. Aí o pai começou a ter visões e ouvir coisas, né? O seu nome sendo chamado através de uivos, né? Em teoria, aquilo só começou a ficar melhor quando eles se livraram do beliche de uma vez, né? Até o pai, né? Ele viu que, começou a pegar fogo dentro de casa, ele vai no extintor. Quando vai voltar pra apagar o fogo, não tava mais fogo. Então, assim, mano, a família tava completamente espizinhada das ideias, né? Tava já totalmente doidona, né? E todos eles começaram a relatar que eles viam essa figura, né? Uma figura maligna que falava pra alguns, você está morto, ou ficava uivando e chamando, vem aqui, né? Por isso que também criou essa ideia da bruxa, né? Como se tivesse realmente uma entidade feminina ali atrelada a esse beliche. Você dormiria aí, vocês? Já dormi em cada lugar estranho. Porra, não seria uma cama dessa aí, dormiria fácil. Dependendo do grau alcoólico, André, você dorme em lugar até muito pior. Assim, se alguém falasse assim pra mim, Jacaúna, essa cama aí é responsável por matar pessoas enquanto elas dormem. Dorme essa noite aí. Aí, talvez, eu ia... Porra, né? Agora, entro num quarto, tem essa cama aí, eu ia falar, porra, que cama feia. Mas ia dormir, padrão, tá ligado? É aquela história do filme de terror. Quando você tá vendo um filme de terror, tudo no filme de terror a gente fica, vai aí não, que aí tem um demônio, vai aí não. Se não fosse filme de terror, a gente jamais acharia que a pessoa morreria, entendeu? Então, referências. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês, assim, vocês que são especialistas. A gente tá falando aqui de objetos amaldiçoados, né? Esse beliche, ele é amaldiçoado ou ele é possuído? Existe uma diferença? Será entre isso? Eu acho que possuído é se ele tivesse, sei lá, se o beliche andasse. Tá ligado? Se o beliche abrisse uma boca, se o beliche falasse, aí seria um objeto amaldiçoado. Tá, mas aí você já tá pensando muito com o filme de horror. Eu acho que essa é a diferença. O possuído, literalmente, tem que ter um espírito ali, ou um demônio dentro da criatura. Mas não tinha uma entidade maligna ali? Já que a gente tá falando de uma bruxa? Desvia uma entidade maligna, né? Então será que não tava possuindo? Então, sim. Agora tem que ver se essa bruxa, ela se comunicava. Se ela se comunicava, é possuído, não é amaldiçoado só. Porque uma vez eu li que um objeto amaldiçoado, ele teoricamente não possui, entre aspas, inteligência, né? Sim. Tipo assim, ele não tem essa agência pra causar o mal. Ele existe, né? Então, assim, ele traz azar pras pessoas que se deparam com ele, né? E na minha concepção, o objeto possuído, né? Ele é habitado por esse espírito inteligente, que pra mim é o caso da bruxa, né? Que a gente vê ela fazer as coisas e atormentar os outros. Concordo. Volto com a relatora. Esse caso me lembra muito aquele da Casa das Almas Perdidas, né, do filme, que é baseado numa história real e que rolou umas treta meio dessa e que tem, tipo assim, tem umas paradas bizarras, porque tem meio que umas provas, né, por exemplo, quando a família não estava em casa, eles foram para um retiro no final de semana justamente para se afastar do que estava acontecendo na casa, né, a casa, as luzes acendiam e apagavam, os vizinhos começaram a ouvir gritos lá dentro, como se estivesse acontecendo alguma tragédia lá, eles ligaram para a polícia foi até o
local, viram isso também, né? Também viram os gritos e tal, fizeram um boletim de ocorrência a respeito, etc. Então, tipo assim, tem uma parada que não tem explicação nesse negócio aí. O foda é que, tipo assim, tem os Warren envolvidos também, né? Escreveram até livros sobre essa casa, mas, tipo assim, teoricamente é a que mais tem provas, assim, né? E testemunhas de pessoas, assim, isentas, né? No caso, né? Esse lance do beliche me lembrou um pouco isso, cara. Esses casos, assim, de coisas sem explicação, de aparições na casa, de sons e coisas acontecendo, assim, né? É um fenômeno poltergeist comum, né? Na verdade, quando tu para pra analisar, né? É que a cultura americana tem muito essa coisa da bruxa, né? Dessa imagem, dessa figura histórica da bruxa que ela não precisa ter a forma física, né? É a presença, né? Tanto que até em Salem, acho que a Gabi vai até falar melhor que eu sobre isso, mas, tipo assim, não era só as bruxas físicas, né? Você tinha aquela imagem de uma bruxa simbólica, né? Uma figura astral, etérea, que assombrava as pessoas junto, né? Tinha um lance desses, né? Então você tem muito a bruxa como sendo o intermédio direto de Satã, né? Mas também como uma forma etérea que pode influenciar outras coisas, né? Então é quase que fosse uma hierarquia aí de assombração e coisas nesse sentido, né? No caso de Salem, a gente tem as chamadas possuídas, né? Que a gente fala, mas não possuída no sentido que a gente imagina de filme de horror, como a menina do Exorcista. Eles acreditavam que as bruxas conseguiam infligir dores físicas nas pessoas e controlar. Então as possuídas, elas tinham essas crises e elas se sentiam pontadas, se sentiam assim atormentadas por esses espíritos invisíveis, né? Mas isso é bem mais antigo até, essa ideia da bruxa não ter um corpo físico, né? E a gente vê isso no cinema, eu acho isso muito legal. A gente vê em Bruxa de Blair, no Suspiria, do Dario Argento, porque na tradição acreditava-se muito que as bruxas ali tinham uma capacidade de entrar em locais, principalmente em locais pertencentes a mulheres, né? Então, assim, elas conseguiam dissolver, sem uma palavra melhor, a sua forma física, né? E conseguir, assim, ou voar nos seus sonhos. Então, tem muito essa ideia da corporalidade, da bruxa conseguir também se materializar em espíritos. O americano tem muito disso, né? De acabar com a família tradicional americana. Essa coisa do fantasma tá ali só pra causar a ruína das tradições americanas. E com certeza. Tem uma parada aí. Coloca um kit gay embaixo do colchão das crianças. Mas o próprio Poltergeist é sobre isso, o filme, né? Essa invasão da casa americana de subúrbio e da família de classe média sendo atormentada dentro do seu próprio lar, né? A sua casa não é mais segura, o local onde você investiu todas as tuas economias não é mais seguro, né? É um medo bem estadunidense, a gente vê muito isso nas narrativas deles. Mas tem umas paradas meio, tipo assim, algumas insinuações sexuais com pessoas, tipo o marido sendo assediado por um espírito. Tem umas paradas assim, sabe? Que eu acho que é muito grilo de americano, de ética protestante, assim, sabe? Tá ligado a questões de dependência da mulher e a atrair sexualmente os homens, né? Exatamente. Como isca moral, né? Uma parada dessas, assim, né? De fato. É sobre isso. E agora a gente tem um clássico que a gente já comentou aqui no podcast, num tema muito específico, há 400 episódios atrás, que foi o de Quadros Amaldiçoados. A gente vai voltar a falar dele, que é o quadro O Homem Angustiado, cara. Você lembra quando a gente falou sobre, Rafael? Não. Obrigado pela sua participação. Ficamos agora com mais um episódio do Mundo Confidencial. E é isso. Então, é uma imagem bastante conhecida, né? Esse quadro do Homem Amaldiçoado e tal, né? Que fica entre os mais famosos. Assim, a gente evitou falar os óbvios, que inclusive já tem episódios, né? A Caixa de Book, Annabelle, etc e tal. E atualmente esse quadro é de propriedade do Sean Robinson de Cumbria, que mora na Inglaterra. Então vou deixar a imagem pra vocês verem o quadro aí no post do episódio. Esse quadro é maneiro pra caralho, né? Esse quadro, Andrei, quando olha assim, parece alguém que foi vítima. Manja aquele filme do Hannibal. Exterminador do Futuro 2? Não, Exterminador do Futuro 2, quando passa a explosão nuclear no sonho da Sarah Connor. Da Sarah Connor, parece o primeiro impacto, assim, da energia nuclear passando, arranca a pele da pessoa, fica só a pessoa gritando na grade. Parece esse cara aí, ó. Isso é muito específico. É algo que só a mente do Rafael consegue trazer, assim. Que isso? É muito legal, tipo assim, você pressupor que essa imagem é amaldiçoada e você colocar ela, tipo assim, na vitrine do episódio, né? Tipo... Quem vê essa imagem
imagem tem sonhos terríveis, aí coloca na vitrine. Só, porra, Andrei, quer me fuder? Então já temos uma ideia de vitrine pra esse episódio. Mas é interessante que o Robinson, ele herda esse quadro, né? Que é uma pintura da sua avó. Não que retrata a avó dele, porque a avó dele seria um bicho muito asqueroso. Mas que, na verdade, era da avó dele, né? Será que a avó dele tentou restaurar algum quadro e aí ficou essa imagem? Caralho, bicho. Parece, né? Não lembra aquela tiazinha que tentou restaurar aquela pintura sacra? Do Jesus, né? Que ficou parecendo Parecendo um Ewok. Exatamente. Bem, apesar do fascínio pela pintura, né? O Robson teve que manter ela no porão, porque a esposa não gostou, né? Tipo, chegou com o quadro debaixo do braço. Mas cá pra nós, né? Porra. É que você olha pro quadro, você entende, né? Não precisa nem ser amaldiçoado pra você falar, velho, isso aqui é feio para o caralho, né? Tira isso daqui. Exatamente. Em 2010, após uma enchente, ele acaba tirando o homem angustiado de seu cativeiro e guarda em um dos quartos. Desde então, Robinson e sua família começaram a experimentar atividades estranhas pela casa, como ver a sombra de uma figura humana e ouvir sussurros e choros. Normal na Inglaterra. Não, coitada da esposa, né? Diz que ela se deparava com um estranho deitado na cama ao lado dela. Só porque ela disse que não gostava do quadro. Ele resolveu se vingar, entendeu? Coitada. Mas olha só, uma curiosidade. Uma vez eu estava lendo, uma vez há muitos anos atrás, estava lendo sobre casas amaldiçoadas, assombradas, e eu lembro que na Inglaterra, quando as casas são amaldiçoadas, supostamente, o preço delas dispara, né? A galera parece que tem uma tara por objetos amaldiçoados, móveis, principalmente móveis, não objetos em si, mas móveis amaldiçoados e casas, né? O aluguel aumenta, a venda fica muito cara. Então, às vezes pode ser também jogada de marketing. Olha, minha casa amaldiçoada, quero vender. Pode ser. Então, e é interessante porque sendo de 2010, né, 2011 essa história, o Robinson fez um upload de um vídeo pro YouTube que obteve mais de 1 milhão de visualizações, que hoje não é muita coisa, mas, pô, para 2011 é com certeza um feito, né? É muita coisa. O vídeo ele foi gravado em uma sala durante 8 horas, que aquelas gravações que comprimem, né? Então, as 8 horas que viram 3 minutos, né? E contém imagens de portas se fechando enquanto a pintura está na sala. Além disso, estrondos altos e arranhões a gente consegue ouvir pelo vídeo, né? Robinson, desde então, carregou mais vídeos, postou atualizações na pintura e capturou mais atividades paranormais pela casa. Embora os vídeos sejam uma evidência direta dessa presença, né? Alguns questionam a autenticidade, né? Como sendo algo produzido por um ARG ou coisa desse sentido, né? O episódio de 2012 de Stranger What, né? Do Discovery Channel, acaba investigando, né? É um programa paranormal, né? Mas eles vão lá dissecar um pouco e acabam afirmando que o vídeo do Robinson era uma farsa, né? Porque os movimentos mostrados poderiam ser facilmente replicados fechando a porta com uma linha de pesca, por exemplo, dando a ilusão que ela tava... Isso é clássico, né? Com uma nylon, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Por que eles nunca imaginam que pode ter alguém do outro lado da porta, que não apareça, que empurra a porta, do que fazer todo esse lance com linha de pesca? Ou que é um fantasma, de verdade? Também pode ser. Mas, ou amigo, né, nas lives, né, que em breve voltará às lives, ouvintes, a gente disseca alguns vídeos de fantasma, é aquele famoso, o primo que tá desempregado, você não tem nada pra fazer não? Vem aqui me ajudar com o vídeo. E fica lá o malandro lá embaixo da porta, e fica aí ajudando aí a produção de conteúdo. Vou te dizer que é uma puta ótima ideia, hein, cara, você fazer uma live, tipo, só mostrando um canto da sua casa escuro e deixar lá, rolando lá, e pedir para as pessoas assistirem durante 12 horas e apontarem em que minuto alguma coisa estranha aconteceu, cara. Você tá tendo ideias agora com o sapão do réu? Não, já me deram essa ideia. Falaram que eu tinha que, em vez de ficar fotografando, né, o alçapão toda vez que eu fosse no banheiro, botar uma câmera. Você tem que pôr uma câmera ali, cara, e permitir. Excelente ideia. Que pena que não é o banheiro dos outros, né? É o teu, né? Barulhos estranhos as pessoas iam ouvir direto, né? O Robinson, ele acaba se defendendo, né? Ele fala que muitas pessoas podem ser céticas. Ele mesmo fala que ele ainda tá meio cético e, no entanto, o vídeo, ele reclama, né? Ele fala que não é falso, né? Ele fala que é real tudo, né? E que pode haver uma explicação perfeitamente razoável, mas ele ainda não encontrou uma, né? Não demorou muito para as pessoas da internet criarem teorias e lendas em sites como Reddit e Creepypasta, o que deixou essa lenda do homem angustiado cada vez maior, né? O que é maneiro, cara, dá pra fazer muita coisa legal, né? Com certeza. Isso me lembrou um pouco aquelas pinturas dos garotos que estão chorando, sabe? Essa história? Sim. E que, tipo, eles sobrevivem aos incêndios e são várias réplicas, né? Se colocar no Google Painting Boys Crying, você aparece, né? Me lembrou um pouco esse caso, assim, que é muito bizarro. Toda casa de vó dos anos 80 tinha essa imagem desse menino. Sim, exatamente. Porque é muito saudável você ter a imagem de uma criança chorando.
É um negócio que... E tinha uma parada que eles falavam que se você virasse a pintura e olhasse a roupa dele, tinha uma figura demoníaca ali, alguma coisa assim. Apertando o pescoço da criança, né? Teve um bombeiro que relatou que teve várias casas que queimaram e só sobrava essa pintura, essas réplicas. Sim, clássico. E a galera ficou assim, será que a pintura causa os danos? Nossa, é uma boa história, eu gosto também. E eu lembrei bastante com essa história do homem angustiado. Ou você podia botar uma foto em cada cômodo, né? E aí não pegava fogo em nada na casa. Pois é, ninguém pensou nisso. É uma boa forma de pensar. Não, sabe o que é de foder, assim, na história do homem angustiado? É que diz que até hoje o tal do Robinson não destrói a pintura. Cara, você tá atormentando você, atormentando teu filho, tua esposa. Destrói essa merda, cara. Ou pelo menos guarda em um cofre, sei lá. Não, ele mantém lá lindo. Esse daí gosta de sofrer. O banco quer me fuder, porra? Eu, hein? Não tem nada a ver com sua vida, não, porra. Só fico pensando, tipo, é aquilo que a gente fala, isso falta de informação do tipo, quem fez esse quadro, de onde que veio, né? Se é... Mas você quer muita informação também, Hel. Você também quer informação de mapa, meu gosto. É o historiador. É historiador, ele quer saber exatamente tudo. Se é uma pintura, se é uma reprodução, entende? Se outras pessoas têm essa mesma gravura em casa. É difícil, sabe? A gente chegar num veredito assim, que não, é realmente um quadro amaldiçoado, né? O que vale é o que tá no teu coração. É óbvio que aquele relato de que o menino sentiu uma presença que empurrou ele da escada é algo de realmente deixar você preocupado, né? Eu vou dar uma última notícia sobre isso aí, só para um adendo aqui, dessa notícia que todos nós provavelmente fomos marcados no Twitter, que foi a mudança de local da boneca Annabelle, né? Tiraram a boneca Annabelle da caixa dela, onde a Owen mãe lá falou para não tirar, e o filho dela mudou a boneca de lugar, e agora as maldições estão lançadas aí. Vamos ver se a boneca anda, se ela pirulita. Mas o tio Spook já exorcizou essa boneca, então não creio que vai acontecer nada. Então tá de boa. Tô tranquilo. Mas sabe, já que a gente tava falando esse episódio inteiro sobre objetos amaldiçoados, eu acho que o mais interessante de um objeto amaldiçoado é justamente essa aleatoriedade, né? Porque você pode se deparar com um sem saber e eles vêm em várias formas, né? E tem os famosos, tem os menos famosos e tem toda a questão da materialidade, né? Porque diferente de uma lenda urbana ou de uma história assustadora, você pode segurar, você pode examinar, você pode pendurar, você pode visitar em um museu, como é o caso da Annabelle, né? Você pode emprestar. Então, assim, eu acho que é isso que também exerce esse fascínio, né? Você tem ele ali concretizado. Você pode visitar, como vários, que estão em display em museus, por exemplo. Posso só fazer um breve comentário? O meu favorito de objetos amaldiçoados, né? Que eu sei que eu fui procurar no site do Mundo Freak pra ver se já tinha sido citado em um episódio. É o Robert, o boneco. O primo distante da Annabelle. Eu acho ele sensacional, assim, porque ele tá em um museu também, ele tá na Flórida, né? Você pode visitar e você, inclusive... Ele é um bonequinho todo bonitinho, de marinheiro, né? E você tem que pedir a permissão dele pra fotografar, senão diz que ele pode fazer coisas ruins. E ele fica dentro de uma caixinha de vidro, bem distante. Eu acho ele sensacional. Não foi ele que... Deu origem ao Chuck, disse. Ao Chuck, né? Ele foi... Sim. Eu lembrava bastante ele disso, né? Eles dizem, né? Eles dizem que o Chuck foi inspirado no Robert, né? Mas a história só é que ele pertenceu quase a vida toda a um garoto, né? Até esse garoto virar adulto, que foi o Eugene. E diz que eles realmente viam o boneco andando pela casa quando não tinha ninguém, sabe? Que ele, por exemplo, às vezes o menininho tava conversando com ele, brincando, né? Como criança, e dele mudava a voz pra fazer o Robert com uma voz muito diferente. Ou se alguma coisa estranha ou misteriosa acontecia, o Eugene sempre falava, foi o Robert que fez, né? Lembra um pouco o Chuck Did It, né? Do filme. Então, assim, tem essas semelhanças. Mas vale a pena dar um Google, porque ele não tem nada a ver com o Chuck, assim, é bem a história da Annabelle, sabe? A gente vê a Annabelle do filme e vai pesquisar lá na vida real, é decepcionante. O Robert é a mesma coisa. Então, gente, vamos encerrar. Vamos lá pra cantar pra subir. Cantar pra subir que ia morrer, não. Em algum momento vai rolar. Isso aí, infelizmente, é a vida. O que seria da vida se não a morte? Mais vida. Concordo. Vamos encerrar, então? Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Grandes diálogos do Mundo Freak Entertainment. Muito obrigado por ficarem até aqui. Vocês estão nessa live maravilhosa. E vocês terminaram esse podcast, essa mesa estupenda. E é isso. Gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
isca moral, né? Uma parada dessas, assim, né? De fato. É sobre isso. E tá tudo bem. Vamos pro próximo. Mais ou menos. Não tá tudo bem, não, hein? Não traem, viu, amigos? Muito feio. Ó, a Bianca aqui, ó, no nosso hashtag FreakLive, ela falou que gosta do Slipknot versão Disney, tá? Só pra deixar claro aí pra vocês. Muito interessante. Beijo pra você, Bianca. mundofreak.com.br